Oi galera, estamos começando a nossa semana 4, aula 7, aula 8. Vamos falar da teoria clássica, ou também chamada teoria da burocracia, cujo principal expoente era o Max Weber. Tá bom? Então vamos começar a estudar o Max Weber. O Max Weber foi um sociólogo alemão e ele nasceu em 1864, morreu em 1920. Segundo ele, a burocracia é o meio racional utilizado para levar indivíduos para um objetivo comum. É considerado um dos fundadores do estudo moderno da sociologia, mas sua influência também pode ser sentida na economia, na filosofia, no direito, na ciência política e na administração. Quer dizer, o Max Weber era um cara fodástico, né? Olha aí, ó. O cara deixou o legado dele na filosofia, no direito, na política, na administração. A sua obra mais famosa é o ensaio A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Olha o nome do livro dele, gente. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, com o qual começou suas reflexões sobre a sociologia da religião. Weber argumentou que a religião era uma das razões do porquê as culturas do Ocidente e do Oriente se desenvolveram de formas diversas. Salientou a importância de algumas características específicas do protestantismo ascético que levou ao nascimento do capitalismo, à burocracia e do Estado racional e legal nos países ocidentais. O Weber, vou ler de novo essa frase, argumentou que a religião era uma das razões do porquê as culturas do Oriente e do Ocidente se desenvolveram de formas diversas. Ele também salientou a importância de algumas características específicas do protestantismo ascético. O asceticismo é uma doutrina que defende a abstenção de prazer, que acredita que o caminho para a perfeição é o equilíbrio moral e espiritual. Então, o asceticismo é quem faz penitência, quem faz dieta, jejum, entendeu? Então, a importância de algumas características do protestantismo fervoroso que levou ao nascimento do capitalismo, à burocracia e do Estado racional e legal dos países ocidentais. Segundo Merton, um outro escritor, o principal mérito da burocracia é sua eficiência técnica. Ela prima por precisão, rapidez, avaliação e continuidade, o que mantém a empresa funcionando. Os 6 aspectos da burocracia são esses aí: hierarquia, gente. Igual no exército, o dono da empresa, o administrador, o supervisor, o chefe de equipe, aí vem os funcionários, é a hierarquia.
Na escola é diretor, vice-diretor, depois abaixo vem professor, vem supervisor, depois abaixo vem professor, depois vem o aluno. Mas quem manda mesmo é o aluno. Então, a hierarquia é ênfase na forma. A divisão do trabalho é a especialização aí que se remete ao Taylor, né? A competência só faz quem sabe. Isso é competência. Regulação. Normas e regras são escritas. Então, esse moço, ele começa a documentar as normas da empresa. E tem também a impessoalidade. A responsabilidade está no cargo e não na pessoa. Numa daquelas nossas conversas, nós tivemos uma aluna que citou que teve um problema com o chefe e o chefe virou a cara para ela. Foi na aula de ética. Aqui, ó. Ele faltou com a impessoalidade, onde a função dele, o cargo dele é uma coisa. Agora ele fechar a cara, emburrar, não conversar com outra pessoa, é uma coisa pessoal dele. Então, ele, para a gente ocupar um lugar numa equipe, a gente tem que ter essa característica, impessoalidade. É o que faltou no chefe da nossa aluna lá. A comunicação formalizada. Comunicação formalizada é documentar. Ontem eu escrevi que não teríamos aula de quarta-feira, porque a diretora convocou uma reunião. Aí foi cancelada a reunião, né? Aí eu escrevi, olha gente, vamos ter aula normal. Na realidade, enquanto vocês estão assistindo o primeiro vídeo, nós vamos ter a reunião pelo Meeting. Então eu documentei no nosso Zap Alunos que quarta-feira terá aula normal. Na empresa isso é feito por e-mail institucional, por memorandos e alguma outra forma de deixar bem claro, mas tem que ser uma coisa que seja institucional, uma comunicação formal. Por isso que tem aula de português com o professor lá, Edevaldo, que ensina vocês sobre essas comunicações formais. A burocracia, nós não vamos passar para as relações humanas hoje. Nós vamos ficar na burocracia, que eu vou falar um pouquinho agora. Esse programa ele é difícil de mexer, gente. Eu posso colocar eu pequenininho aqui, né? Então a gente vai aprendendo a pilotar eu chamo OBS Studio. Como esse nosso estudado de hoje, Max Weber, criou esse tanto de coisa, hierarquia, especialização, competência, regulação, impessoalidade, comunicação, e deu a isso o nome de burocracia. Como é uma coisa muito cheia de detalhe, essa palavra burocracia tomou um novo sentido na nossa vida. Vamos pegar aqui o termo burocracia. Ele é oriundo do latim e do francês, que significa escritório. Burocracia significa todas as repartições públicas na França do século XVIII e também o poder na ação dos funcionários nos escritórios, qualquer outro ambiente de trabalho. Já na Wikipédia,
é o sentido que a gente coloca na burocracia de hoje. Ó. Dificuldades impostas, mas não é burocracia. A burocracia vem para organizar as coisas, mas a gente entende burocracia como dificuldade. O problema é que, ao invés de fazer uma burocracia organizada, geralmente se faz uma burocracia que a gente não consegue acompanhar. Imagine também se não tivesse uma burocracia numa secretaria da escola. Você vai lá, pede seu histórico, a secretária fala, não, eu vou preparar para você, você volta daqui amanhã. Não tinha jeito da coisa funcionar sem a burocracia. Então, a burocracia em si, ela não é ruim, mas quando ela é exagerada, ela fica ruim. Então, gente, burocracia é um mal necessário. Quando inventaram os computadores, falava-se assim, agora nós não vamos precisar mais de papel, que está tudo nos computadores. Gente, nunca se usou tanto papel na vida, porque precisa de ter jeito de registrar a coisa, formalizar a coisa. No ambiente de trabalho, gente, tudo é formal. A gente não pode fazer uma coisa assim, eu acho que eu fiz isso, e aí eu deixei aquilo ali e não falei. Não, você deixa e escreve, eu assinei aqui, passei o problema para fulano, entreguei a máquina para fulano, assina aqui que eu recebi a máquina. Então, a burocracia, ela é uma coisa necessária, mas se ela é exagerada, ela empaca a vida da gente. Dessa aula, vocês vão citar para mim um exemplo onde a burocracia foi um empecilho na vida de vocês por uma coisa que vocês foram resolver, ou foi uma coisa boa. Eu quero um exemplo da burocracia que vocês tiveram para tirar a carteira de habilitação, para ir num cartório resolver um problema, para ir numa escola para pegar um histórico. Cada um, em 2 linhas, vai contar uma historinha sobre burocracia que a pessoa vivenciou. Dessa forma, eu vou avaliar se você assistiu a aula e vou avaliar se você entendeu um pouquinho dessa teoria do Max Weber, que nada mais é que a formalização da organização. Tá? E vamos agora para o nosso videozinho, né, que é comum para a gente. Olá! A teoria clássica da administração surgiu em 1916, 2 anos após o início da Primeira Guerra Mundial na França. Essa teoria partia do todo organizacional e da sua estrutura para garantir eficiência a todas as partes envolvidas, pessoas ou órgãos. Henri Fayol foi o fundador da teoria clássica da administração. Nasceu em Constantinopla e faleceu em Paris, vivendo as consequências da Revolução Industrial e mais tarde da Primeira Guerra Mundial. Formado em Engenharia de Minas, trabalhou em uma empresa metalúrgica e carbonífera, onde desenvolveu sua carreira. Para Fayol, toda organização possui um conjunto de funções desempenhadas por empregados que possuem responsabilidades e talentos. Esses empregados são responsáveis pelas funções básicas e administrativas da empresa, têm oportunidade de exercitar suas habilidades como gestores e serem reconhecidos por isso. O sucesso organizacional depende mais das habilidades administrativas dos seus líderes do que de suas habilidades técnicas. Ainda em 1916, Fayol publicou o livro Administrazione Industriale e Generale. Nele, Fayol apresentou as funções básicas que a empresa deve desempenhar, que são elas: funções técnicas, que diz respeito à função de produção e de operações; funções comerciais, que diz respeito à função de compra, venda e permuta; funções financeiras,
que diz respeito às funções de captação ou boa utilização do capital, funções de segurança, que diz respeito à função de preservação e à proteção das pessoas e dos bens da empresa, funções contábeis, que diz respeito à função de controles e registros, como inventários, balanços, custos e estatísticas da empresa, e funções administrativas, que dizem respeito à função de integração de todas as operações da organização. As funções administrativas são planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Neste mesmo livro, Fayol apresentou as funções universais da administração, por meio das quais define o ato de administrar como sendo: prever, avaliação do futuro, de tudo aquilo que poderá acontecer, um bom plano de ação que deve incluir unidade, continuidade, flexibilidade e precisão. Organizar, preparar tudo que seja útil ao funcionamento da empresa, desde a parte material até aquilo que se refere ao pessoal e ao social. Comandar, fazer agir o pessoal de forma a obter o máximo retorno em todos os aspectos, mas principalmente os globais. Coordenar a harmonia de todas as atividades é o fundamental. Os negócios e os trabalhos dependem dessa harmonia para o sucesso. A perfeita sincronização de todas as coisas e ações nos leva à harmonia. Controlar. Medir e dimensionar os atos para verificar se eles estão ocorrendo de acordo com o plano traçado. Localizar as falhas e erros é o principal objetivo, com a finalidade de corrigi-los. Os princípios gerais da teoria clássica são: primeiro, divisão do trabalho, especialização das tarefas e das pessoas, visando aumentar a eficiência. Segundo, autoridade e responsabilidade, direito de dar ordens e esperar obediência. A responsabilidade é uma consequência da autoridade e, por isso, devem ser equilibradas entre si. Terceiro, disciplina, obediência, comportamento e respeito às normas estabelecidas. Quarto, unidade de comando. O empregado deve receber ordens de um único superior. É o princípio da autoridade única. Quinto, unidade de direção. Uma cabeça e um plano para um grupo de atividades que tenham o mesmo objetivo. Sexto, subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais. Os interesses gerais devem sobrepor-se aos interesses particulares. Sétimo, remuneração do pessoal. Essa remuneração deve ser justa, capaz de satisfazer as necessidades dos empregados e atender a empresa em termos de retribuição. Oitavo, centralização. Concentração da autoridade no topo da empresa. Nono, cadeia escalar. Linha de autoridade do escalão mais alto ao mais baixo, princípio do comando. Décimo, ordem. Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Ordem material e humana. 11º, equidade. Amabilidade e justiça para obter a lealdade do pessoal. 12º, estabilidade e duração do pessoal. Quanto mais tempo o empregado permanecer no cargo, melhor é. A rotatividade é um fator negativo. 13º, iniciativa. Capacidade de visualizar um plano e assegurar o seu sucesso. 14º, espírito de equipe. Harmonia e união entre os empregados. Para Fayol, a administração é um todo do qual a organização é uma das partes. Assim, a organização abrange somente o estabelecimento da estrutura e da forma, sendo, portanto, estática e limitada. Então, a palavra organização passou a ter dois significados distintos. Primeiro, como empresa, unidade social dividida em organização formal e organização informal. E segundo, como função administrativa e parte do processo administrativo. A organização formal, ou seja, aquela que mostra a divisão do trabalho nas empresas, pode se dividir em uma organização linear ou de staff. Essas organizações são uma forma de gerir e coordenar as atividades da empresa por meio de uma estrutura de comando. A organização linear é uma organização de forma piramidal, caracterizada pela unidade de comando, unidade de direção, centralização da autoridade e princípio escalar, as escalas de hierarquia. O staff ou assessorias se caracteriza pelos conselhos, assessorias e consultorias, não possuindo autoridade de comando, sendo apenas um elemento especialista. A teoria clássica sofreu algumas críticas. São elas: primeiro, a abordagem simplificada da organização formal. Não são levados em consideração o psicológico e o social dos empregados. Segundo,
Ausência de trabalhos experimentais. Puro empirismo da ciência e o senso comum. Terceiro, extremo racionalismo na concepção da administração. Quarto, teoria da máquina. Quinto, abordagem incompleta da organização, pois preocupa-se somente com a organização formal. E sexto, abordagem de sistema fechado, com variáveis previsíveis e conhecidas. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo do canal.